Fala pessoas, esse é o Virada de Chave, nosso podcast de negócios. Hoje a gente vai falar sobre tema fundamental para qualquer empresa, que é o RH estratégico, e a gente vai focar em avaliação de desempenho e em formação de líderes para o presente e para o futuro. Hoje nós temos a honra de receber uma pessoa que eu chamo de amiga. Queria que vocês conhecessem, quero apresentar para vocês. É uma honra, repito, que esteja aqui, Thalita Barbosa. Olá, Eric, muito prazer enorme estar aqui com vocês hoje nesse episódio. Estou muito animada com tudo que a gente vai conversar aqui hoje para acrescentar aí na vida de empresários, gestores que estarão ouvindo esse podcast. Bacana. Estamos animadíssimos para isso. Gente, o conteúdo de hoje vale ouro. Thalita é consultora, empresária ousada. Ela vai explicar isso aí. Ela é mentora, ela é escritora, ela é parceira da Emoi, um dos pilares do nosso programa de consultores. A gente vai falar hoje muito como consultores podem revolucionar uma empresa com a metodologia Chaves. Fica atento, pega papel e caneta, abre a mente, senta que lá vem conteúdo. Thalita, quem é Thalita Barbosa? Nossa, por onde é que eu começo, hein? História é grande, mas eu comecei, Eric, na verdade, eu terminei o ensino médio e entrei no técnico de administração. Então, até ali eu ainda não sabia o que eu iria fazer, o que eu ia estudar. Mas, no técnico de administração, eu me encontrei. Eu comecei a ver aquela parte administrativa, de gestão de pessoas. Aí, pronto, ali eu decidi o que eu queria. Eu queria atuar dentro das organizações. E aí, ali eu decidi estudar psicologia. Mas entrar na psicologia para entender o comportamento humano dentro das organizações. Então, assim, eu já entrei sabendo o que eu queria. Não era para ir para a clínica, não. Porque tem muita gente que entra na psicologia, na formação, para atuar como psicólogo clínico. Eu não, eu queria entender mais do comportamento humano voltado para a área de desenvolvimento humano organizacional. E ali eu fui construindo a minha carreira. Logo que eu tive a oportunidade, dentro da empresa que eu trabalhava, eu era auxiliar administrativo, fazia cobrança. Olha só, cobrava os clientes. Meu filho, bora pagar aqui a nota fiscal, os boletos. Mas assim que eu comecei a estudar ali, já no curso de psicologia, eu falei com o meu gerente na época, né? Falei, olha, é o seguinte, eu quero colocar em prática o que eu estou estudando aqui dentro da minha formação de psicologia na área de empresas, né? Porque eles também não entendiam muito, ainda era muito tradicional. E aí eles, não. Mas como assim? Eu disse, sim, eu quero colocar em prática. E aí eles disseram, pode colocar, mas eu não vou te pagar R$1 a mais por isso. Tudo bem. Porque eu queria experiência. Queria já para começar. Exatamente. E ali eu comecei a minha carreira. 1 ano e meio depois que aumentaram meu salário, mudaram a nomenclatura até para eu conseguir fazer as duas coisas na época, mas fiquei fazendo as duas coisas. Cobrança e a parte já ali de gestão de pessoas, mas também não conseguia fazer todos os processos, faltava a parte de treinamento, porque lá era um escritório de advocacia. E eles não me davam oportunidade para treinar, mas a parte ali de avaliação de experiência, plano de endomarketing ali interno, algumas coisas já conseguia fazer dentro daquele espaço. Recrutamento e seleção? Isso, recrutamento e seleção, então a gente já conseguia fazer. E aí eu fui avançando, né, dentro dessa carreira, depois fui fazer estágio. Quando eu me formei, eu já decidi fazer neuropsicologia, porque realmente eu queria cada vez mais profundo entender o comportamento humano dentro das organizações. Porque eu costumo falar o seguinte, que hoje, quando se fala em RH, não, eu vou fazer RH porque eu gosto de gente. Mas eu até digo, tô até rico, tu já sabe o que é. Até um mosquito gosta de gente. Então, por que porque na boca do RH é isso que sai? Eu vou fazer RH porque eu gosto de gente. E não é gostar de gente. Todo tem que entender de comportamento humano. Hoje, quem não entende comportamento humano, ele realmente está fadado ao fracasso, certo? Então, cada vez mais me aprofundando, fiz especialização em gestão de recursos humanos e coach, fiz formação em analista comportamental, business partner, e aí fui andando dentro, sempre voltado para a área realmente de desenvolvimento humano organizacional. E aí fui crescendo dentro disso. A minha última experiência no CLT foi, já estava no cargo de gestão, inclusive foi lá que a gente começou esse trabalho de ranqueamento das melhores empresas para se trabalhar aqui no Piauí. Vamos falar muito disso. Isso, então a gente tem esse ranking aí desde 2018, recentemente a gente já ranqueou mais uma empresa, conseguimos renovar outra, então a gente tem esse trabalho aí também desde 2018, essa especialidade de ranquear as melhores empresas para se trabalhar, né? Aqui no Piauí e a nível Brasil, né? Especificamente aqui no Piauí, de onde a gente está falando, em primeiro lugar. Então, depois disso, quando foi em 2021, eu abri a minha empresa.
que é a OZX Soluções. E ela tem um pilar voltado para a consultoria, que foi por onde eu comecei, ali dando consultoria dentro das organizações, implantando RH estratégico, porque eu me vi muito boa nisso. Como generalista? Como generalista, né? Então a gente implanta todos os processos, desde a identidade organizacional, e aí vai, né, fazendo todo esse trabalho. Já fizemos muito isso. Isso. E aí, depois de alguns anos, eu percebi que eu tinha que expandir. Já estava expandindo, trabalhando dentro das organizações, mas eu ainda sentia uma falta, sabe? E foi onde eu me encontrei, vou começar a dar mentorias, formar outros profissionais de RH como consultoras de RH para fazer o mesmo trabalho que eu até então, né, já estava fazendo. E elas pediam ali quem me seguia, quem sabia da minha história, Thalita ensina isso pra gente. Foi onde nasceu a mentora Thalita, no qual você me apresentou aí no início também. Com as suas mentoreandas, né? Exatamente, com as minhas mentoreandas, que inclusive a gente tem aqui um livro. Vamos já falar desse livro que é sensacional. Thalita, assim, o nome da tua empresa, né? OZX é um nome ousado. Fala um pouquinho disso pra gente. A história nasceu do seguinte, quando eu abri a minha empresa, eu estava no meio da pandemia, 2020. E chegou no final, quando eu me formei em 2016... eu havia colocado no meu PDI que eu queria trabalhar mais 3, 4 anos no CLT para abrir minha empresa, porque eu não me sentia preparada ainda, né? A minha mentalidade entendia, não, eu tenho que trabalhar ainda estando formada para depois abrir a minha empresa. Só que em 2019 eu sofri um acidente no Rio de Janeiro. E foi um acidente que eu passei por 2 cirurgias no nariz, na mão, foi um pouquinho grave, né? E ali eu pensei que eu ia morrer, porque dentro da ambulância, só viu os enfermeiros, né? Enfim, aquele pessoal que leva a gente, eles falavam assim, tá sangrando muito, tá sangrando por todo lugar, porque realmente sangrava o nariz, a boca, porque cortou aqui o supercílio. Foi o quê? Carro, moto, avião? Eu estava em uma van, porque todo ano nessa empresa a gente fazia o planejamento estratégico em algum estado diferente. Na época a empresa já estava em 10 estados. E nesse ano de 2019, todos os RHs estão. Aí já vem mais uma dica, né? Nunca colocar. Se é 2 só, se é 3, não coloque ele no mesmo avião, né? Na mesma van, no mesmo carro. Nos países, o presidente e o vice-presidente não podem andar no mesmo avião. Exatamente, por conta disso. Em algumas empresas assim também, só principalmente de capital aberto. E é muito real, tá? Então, assim, nesse dia estavam todos os RHs dentro dessa van. Todos, ou seja, se tivesse acontecido algo pior, graças a Deus não aconteceu, por isso ainda estou aqui. Amém. O que tinha acontecido, né? Porque estava todos os RHs, a gente estava em planejamento estratégico do RH, né, para aquele ano ainda para o ano de 2019, não era nem para finalizar o ano de 2019 e iniciar o 2020. E aí aconteceu esse acidente, né? Porque eu realmente pensei que ia morrer, porque eles só falavam isso, tá sangrando muito por todo lugar. Eu, pronto, vou morrer sem viver o meu sonho. Então ali foi o meu despertar. Meu Deus do céu. Ali foi o meu despertar, então eu estava dentro de uma van e um carro, aqueles baús. Foi tua virada de chave. Foi a minha virada de chave. Então ali o baú entrou na frente, né, dessa van que nós estávamos. E o motorista, ele sempre vai tirar o lado contrário dele, porque é a questão do instinto de sobrevivência. Então ele jogou o lado direito e eu estava do lado direito, porque eu queria ver a ponte de Niterói, do Rio. Eu já tinha visto na ida, mas achei ela tão linda, era a minha primeira vez no Rio. Bonito, né? E eu queria ver de volta. Aí só deu pra mim, porque a única que passou por cirurgia foi eu, porque eu realmente tem tanta foto, né? Vídeo. Não é? E aí aconteceu isso e eu já foi meu despertar. Em 2020 eu já entrei fazendo ali a parte mais de consultoria de carreira, simultaneamente com CLT. E aí, quando chegou em 2020, que eu fechei o meu primeiro cliente PJ, eu disse, não, é agora. E foi só o primeiro. R$1.000, eu acho que era 1.500 na época, mas eu já tava. E eu disse, Senhor, é isso mesmo, no meio da pandemia, tenho certeza. No meio dessa pandemia, como é que vai ser? Eu vou realmente conseguir faturar e aquele medo. Então, assim, foi um passo ousado. E aí, ali já veio, não é? Já veio essa questão da ousadia e eu coloquei isso como uma comunicação. E aí, quando eu fui abrir realmente a empresa, né, registrar, patentear, todo aquele processo, aí eu, meu Deus, qual o nome? E aí ia e voltava. E todo mundo, Thalita, mas tu é ousada, não sei, todo mundo só fala isso. Tem ousadia e tal, então ficou realmente na comunicação, né, nesse posicionamento. E aí veio o OZX, né, e aí foi onde realmente nasceu a OZX, que é esse X
é 10 vezes mais, né? Usar 10 vezes mais. Então, assim, o nome nasceu desse momento, né? De todo esse processo, essa jornada que eu passei. Muito legal. E assim, Thalita, eu quero já falar do teu livro, antes da Sim. gente entrar na nossa ação de avaliação de desempenho e formação de líder. Mas assim, te conhecendo, como eu te conheço, não tem como deixar de falar da tua trajetória pessoal, né? Porque eu falo muito em palestras, em mentorias, Sim. em atendimento de cliente, até para o time das nossas empresas. Sempre digo, gente, ó, se não deu certo ainda, insiste, que se você fizer certo, não tem como dar certo. Se você fizer tudo certo, vai dar certo. Quer dizer, tem muito mais gente que desiste do que fracassa. Isso. Né? Ou seja, superação, você contou aí do acidente, superação é uma coisa, e tá lá na coluna do Chaves, o S do Chaves é superação, não à toa. E quando a gente conhece a tua história, essa parte de superação vem muito forte. Então, do jeito que você quiser, com os detalhes que você quiser, eu sei que tem um pouco a ver com o livro, tem que estar relacionado, mas depois eu quero falar do livro. Mas primeiro eu queria saber, cara, conta essa tua história, do jeito que você me contou, se você puder, porque até hoje eu tô ainda impactado. Eu já contei essa história para umas 3 pessoas. Eu contei o milagre, mas não contei o nome do santo. Agora vão saber de quem eu tô falando. Tá. Conta pra gente, porque é impressionante. Gente, preste atenção. Você às vezes acha que tá passando por um momento difícil, que tá complicado, que as coisas não estão dando certo para você, né? Uma das maiores consultoras de RH do Piauí, e daqui a pouco do Brasil a gente vai fazer isso juntos, você sabe disso. Preste atenção nessa história. Conta pra gente. Vamos lá. Olha que loucura. Realmente assim, a minha infância e adolescência, ela foi de muita escassez. Meu pai, empresário, acho que aí vem aí a veia, né, do empresário. Ele, inclusive, ele já chegou a ter o número máximo, simultaneamente, de colaboradores que ele chegou a ter foi de 70 pessoas. Né? Então, realmente é considerado uma média empresa. A gente pode até falar que já é considerado uma média empresa. Então, nos anos 2000, houve um apagão no qual ele não conseguiu segurar as empresas. Né? Ele não conseguiu, naquele momento, eu acho, falta de planejamento. Né? Ele não tinha essa mentalidade de gestão, então a empresa quebrou. E aí, quando essa empresa quebrou, foi assim, perdendo tudo. Qual era o setor? Era no setor de sorveteria. Então, era parte de sorveteria. Aí teve aquele apagão e ele não conseguiu gerenciar. E perdeu tudo, totalmente tudo. Então, assim, até a casa, que para pagar, né? Todas as contas que ficaram, enfim. A gente ficou realmente sem casa. E foi ali onde começou toda a nossa história. Né? A gente perambulamos muito, eu acho que até a palavra seria essa, de casa em casa mesmo, né? Então, assim, a gente ficou sem lugar para morar. Então, às vezes eles conheciam alguém na rua, tipo, eu me lembro muito dessa história, que era uma idosa, eles conheceram na rua, vendendo, que aí eles começaram a tentar se virar, né? Meus pais vendendo Vick, era médico gel pra dor e tal. E eles conheceram uma velha, a gente não tinha mais onde morar e tava na casa, nessa época a gente tava na casa dos meus da minha tia, só que o marido dela já tinha dito, manda eles saírem, porque era eu, mais 2 irmãs e minha mãe e meu pai, 5 pessoas. Imagina, numa casa que já tinha 5. Então, muito apertado. E aí eles já tinham falado, não dá eles ficarem aqui, né? O esposo dessa minha tia. E aí na rua eles conheceram uma véia. Aí falaram da nossa história, a velha morava sozinha. Não, pois venham morar aqui, eu preciso de ajuda, né? E tal, sou só. Aí a gente foi. Só que alguns meses depois, os filhos dela começaram a aparecer. Esse pessoal vai ali tomar as coisas, não sei o que, já, né? Aquela coisa. Pensando que a gente ia tomar um imóvel, sei lá. Já vem aquela coisa financeira. Aí lá vai novamente a gente sem casa. E aí agora a gente vai pra onde? E aí cada um de nós tínhamos amigas, né? Amigas, colegas, né? Assim, de escola. E aí não, então cada um vai pra casa dessa sua amiga, morar na casa delas. Então minha irmã foi pra casa da melhor amiga dela, a mais nova, a do meio também. A minha mãe continuou na casa da irmã, né? O esposo aceitou. Só uma, né? E o meu pai foi pra casa da irmã dele. Então cada uma ficou em uma casa. Pra mim, aquele foi o momento mais difícil, porque eu realmente me senti uma empregada na casa, né? Você estando morando na casa de outra pessoa, então assim, tudo que tinha pra fazer na casa, eu tinha aquilo interno que eu tinha que fazer. Você se propôs a fazer pra meio que justificar a moradia, né? A alimentação. Então, assim, foi realmente momentos muito difíceis, né? Nessa escassez. E a única coisa que eu tinha na minha cabeça, só que o conhecimento é me salvar. Então, assim, a minha carreira vai me salvar. Foi o que me sustentou.
Então, assim, a gente estudava muito. E uma das coisas que foi o legado que meu pai deixou, assim, que eu posso falar de tudo, que ele falava, estude, estude, estude. Então, ia pra escola, voltava, a gente sentava na mesa e passava o restante do dia todo estudando. Tanto é que hoje, né, todas nós somos formadas, enfim, cada aí com sua carreira bem bacana. Inclusive, elas me apoiam aí na OSIEX, né, cada uma dentro das suas áreas. São incríveis também, gente boa demais. Exatamente. Então, assim, eu tive que, muitas vezes, dentro dessa jornada, ter realmente uma mudança de mentalidade, né? E me segurar em algo, que era essa questão da minha carreira. Então, eu só imaginava isso. Minha carreira, meu conhecimento vai me salvar. Esse é o caminho. Exatamente. Foi ele que me levou, né? Dentro todo esse caminho. E como eu já, no técnico de administração, como eu contei aqui no início, já sabia o que eu queria, então eu destinei realmente, fiz toda a minha carreira voltada para essa área. Então, por isso que hoje eu tenho 13 anos de experiência já na área de desenvolvimento humano organizacional. Entendeu? Que história, hein, galera? Olha, o conhecimento ele salva, né? A ignorância custa caro. Eu nunca vi ninguém falar pra mim que se arrependeu de estudar. Exato. Nunca vi. Então, quanto mais conhecimento, seja através de livro, de podcasts como esse, de cursos, de mentoria, de consultoria, é a única coisa, gente, que além de te impulsionar pro próximo nível, ninguém te tira. Aconteça o que acontecer. Porque você pode perder tudo, menos o conhecimento. Exatamente. E é uma das coisas que tem se levantado hoje, Eric, essa questão, hoje existem diversas carreiras que você tende a faturar bem sem precisar de uma formação. Então, vem muito essa provocação. Outro dia eu fui ministrar um PDL em uma empresa aqui com o estado aqui próximo, né? Um município, na verdade, aqui próximo. Aí foi um dos líderes falar, Thalita, mas como a gente vai incentivar essa galera aos estudos se hoje em dia virou influência, YouTube, não sei o que, essas profissões que surgiram não precisa. Né? E aí vem esse questionamento. Eles já trazem dentro das empresas. Isso já é uma demanda latente dentro das organizações. Inclusive, aí vem onde? Como é que a gente lida, né, com isso? Com esses colaboradores que têm essa mentalidade e, pior, que nesse caso era um líder, não era nem o colaborador em si. Né? Que é um assunto que a gente vai entrar mais tarde. Sim. Não é? Não tem dúvida. Numa palestra do Mário Sérgio Cortella, ele fala de uma passagem interessante com o filho dele. Ele fala o seguinte, olha, conversando, meu filho na idade de 15, 16 anos, então já começando a pensar em faculdade e tal. E ele perguntou, qual faculdade você vai fazer? Ele falou, nenhuma, papai. Ele falou, nenhuma, mas por quê? Ele falou, não, porque não vale a pena, você faz a perder tempo. Veja bem, Bill Gates e Mark Zuckerberg não fizeram faculdade e estão aí entre os jovens bilionários, né, e tal, do mundo. E aí, então eu quero fazer igual eles. Aí o Cortella falando, na palestra falando, e aí, você fala o que pro filho na hora dessa? Foi que eu falei, tá bom, papai concorda desde que você faça igual eles, porque eles abandonaram Harvard. Então, meu filho vai ser aceito em Harvard, faz lá 6 meses ou 1 ano, que vale há 30 anos, qualquer esquina qualquer, e depois abandone. Aí eu concordo. Pronto. Respondeu, né? Respondeu. Não precisou de mais nada. E é assim, Thalita, e antes da gente falar do livro de novo, essa situação, o conhecimento te fez mudar, né? Qual foi o momento que tu acha que foi tua virada de chave, que tu pensa, cara, pronto, acabou. Agora, daqui pra frente, agora vamos pensar em crescimento. Porque antes você pensava em sobrevivência. Isso, né? Primeiro momento era isso, era como sobreviver. E qual foi a virada de chave que você pensou, pronto, agora, essa parte, se a gente lembrar lá da hierarquia das necessidades de Maslow, né? Sim. Necessidades básicas e tal, tudo isso. Quando foi que você olhou e começou, não, agora é crescimento, agora vamos pra frente, agora é hora de ser ousada? Isso. Como foi o momento? Você lembra disso? Como foi o que te traz? Assim, pra mim, como eu te falei, como eu tenho já essa história do empreendedorismo dentro de casa com meu pai, eu acredito que ali eu já nasceu essa vontade, até para que quando eu me formasse, eu ter colocado isso no meu PDI, ali em 2016, que foi quando eu me formei, já vinha de casa. Então, porque eu vi ele realmente crescer. Ele faturava muito. Eu me lembro que ele chegava em casa naquela época, era um saco de dinheiro do tamanho do mundo, que a gente tinha que passar a noite toda contando. E era muita moeda, né? Então, assim, eu acho que ali eu percebi, poxa, eu posso, se eu for igual ao meu pai, empreendedora, eu acho que eu vou me dar bem na vida, né? Só que aí vem, por exemplo, o medo, vem a crença.
né? Que foi uma das coisas que me travou e que eu trabalho... Porque a crença, eu costumo falar, não é nem que eu costumo falar, a ciência fala sobre isso. A crença, ela não vai desaparecer, porque cada um de nós temos a nossa história. Sim. Cada um de nós temos a nossa história e foi ela que fez a gente chegar aqui hoje. Mas a crença, tem crença que vai te limitar, tanto é que o nome é crenças limitantes. O que a gente faz é administrar ela, porque ela faz parte já da nossa essência, por conta da nossa história que foi criando aquelas crenças, né, aquele tipo de mentalidade. Porque vai ter situações que vai gerar um gatilho e pode trazer ela de volta, né, dentro aí da nossa vida, dentro de todo esse repertório que a gente tem. Então, como eu já tinha essa imagem do meu pai, ali eu acredito que foi onde já nasceu, mas eu não sabia qual ia ser o momento e nem quando, né? Então, quando aconteceu esse acidente que eu te falei, ali realmente foi o meu despertar total. Eu preciso, porque eu tenho que viver o sonho que eu vi um dia meu pai vivendo, né? Então, falei que realmente foi aquele despertar. Eu preciso abrir a minha empresa, mas vinha o medo. Por quê? Porque eu vi meu pai perder tudo. Entendeu? Foi por isso que eu acho que quando aconteceu o acidente, eu não consegui já de imediato começar a me preparar de forma mais rápida. Porque eu vi ele perder tudo. Então, até hoje, dentro dos meus negócios, por exemplo, para eu tomar algumas decisões, e aí meu segundo perfil predominante é o conforme, eu fico, ó, sim, porque vem muito racional. E como? Cada passo, e não sei o quê. E com a história de vida... Aí é que vai dando aquela limitada. Mas como eu já sei que é a minha crença da história que eu vivi, que tá me gerando isso, aí eu faço lá, né, uso algumas técnicas para a gente conseguir tomar a decisão. Mas realmente não é fácil. Por isso que é importante a gente estudar sobre crenças também, né, que isso tem a ver com comportamento humano. Sim. Porque às vezes o que está te paralisando para essa tomada de decisão é a tua história. Né? Essa história que criou essas crenças, e aí? Você vai paralisar por conta disso? Então, assim, toda vez que me dá medo, porque me dá, por exemplo, quando eu fui escrever esse livro aqui junto com minhas alunas, minhas mentoriandas, deu medo também, porque é um projeto grande, querendo ou não. Se fosse só eu escrevendo sozinha, seria até mais fácil, porque eu sabia que era só eu com minha, né? Era responsabilidade minha. Sim. Então, aqui, a partir do momento que eu envolvo outras pessoas, é um projeto enorme, grandioso. Não foi fácil tomar a decisão. Mas o que eu costumo também falar é que toda vez que a gente atravessa um desafio, vai ter uma outra parede, que é um novo desafio, a gente tem que estar todo o tempo ultrapassando essa nova parede que surge, porque sempre vai ter uma nova tomada de decisão para a gente expandir e crescer mais. Show de bola. E essa coisa de crença limitante eu acho interessante, porque a maioria das pessoas entende crença limitante errado. O que é que eu tô querendo dizer? Entende com a crença limitante quer dizer como se aquilo limitasse, como se dissesse até onde a gente pode ir. E não é nada disso. Crença limitante só quer dizer que aquilo pra gente, a gente pode, mas não é natural. Exato. Tem muro, tem barreira, tem alguma coisa que a gente vai ter que suplantar. Não vai ser normal, não é uma vocação, vamos dizer assim. Mas dá pra fazer. Sim. Com esforço e dedicação a gente faz qualquer coisa. Inclusive escrever o livro. Né? Esse livro, Thalita, você lançou no dia 10 de dezembro, né? Salvo engano. Isso. Que era o dia que eu ia lançar o meu. Exatamente. Né? A metodologia que a gente deixou agora, vai ser agora em 25. Foi. E é um projeto também, enfim. Cara, me fala desse livro, como ele surgiu, me fala dele. Aliás, me permite? Sim. Gente, onde é que a gente encontra? Descomplicando Gestão de Pessoas. Onde a gente encontra? Eu falo um pouquinho, depois fala quem quiser comprar, recomendo demais. Livro espetacular, de qual autoria, Thalita vai falar dele aqui. Práticas que geram resultado. Já sai como best-seller, tá, pessoal? É uma editora nobre, né? Aliás, é o teu sobrenome, né? Pois é. E assim, fala um pouquinho como surgiu, o que ele conta, o que a gente aprende nele. Fala do segundo capítulo, fala aí do que você quiser. Pronto. Porque é um livro que a gente recomenda. Eu já acredito que é um dos livros fundamentais para quem quer dizer que entende RH. Se você quer dizer que entende RH e não lê esse livro, sei não. Tá perdendo, hein? Vamos lá. O livro estava lá, mais de 3 anos incubado.
querendo escrever. Era um sonho ou era um projeto? Não, ele era um sonho. Era um sonho. Porque escrever um livro, e eu queria trazer, como você disse, porque aqui eu resumi a história muito bem resumida, né? Mas quem comprar o livro, no capítulo 2, inclusive, tem essa história toda mais detalhada. Você chora. Você poderia ser mais dramática, se quisesse. Eu poderia ter sido mais dramática, mas realmente, assim, o capítulo 2, ele conta mais um pouquinho dessa nossa história, pela autora Talice. Então, o projeto já estava lá, né, no meu mural dos sonhos. E quando foi em 2024, ali por volta de... Comecei em janeiro já, não, vai sair esse projeto. Mas foi adiando, aquele mês que eu te falei das crenças. Mas em junho a gente bateu o martelo, para que ele realmente saísse do papel. Era meados de maio a junho. E aí o livro é eu, junto com as minhas mentoriandas, onde a gente traz aqui práticas mesmo. Então, assim, ele tem a teoria... Tem para te falar um conceito que é necessário. Porque tem que estar fundamentado. Mas ele é muito mais, realmente, assim, de práticas. Então, ele traz muitas atividades, ele traz estratégias para você utilizar mesmo no seu dia a dia. Então, assim, ele aqui é fundamental. Inclusive, a nossa persona é empresários, gestores e líderes. E o RH, para eles saberem fazer o que a gente faz, para eles venderem isso ou fazer dentro da empresa CLT. Mas, realmente, é como o nome fala, é práticas que geram resultados, que é o que a gente traz. Então, cada um dos meus mentoriandos, eles traz um tema. Então, tem deles que fala sobre treinamento, que fala sobre feedback, que fala sobre comunicação, né? Tem outros que fala sobre os perfis comportamentais, né? Como você diagnosticar os perfis comportamentais dos teus colaboradores, de você mesmo. Tanto é que antes de ensinar a como identificar nos colaboradores, tem um capítulo falando como você identificar a si mesmo, porque não tem como nós liderarmos o outro se a gente liderar a si mesmo, né? Então, ele tem uma sequência lógica, né, do início ao fim. Fala sobre diversidade, como é que o líder vai atuar nesse momento, né, da inteligência artificial. Então, como ele pode utilizar nos processos de prática de gestão de pessoas a inteligência artificial, enfim, ele é muito completo o livro, muito completo. Quem tem lido, eu sempre tenho pedido feedback e eles têm gostado bastante. Muito legal. Parabéns. E aí, para encontrar, dentro do Instagram, né, nas nossas bio, como ele foi lançado agora em dezembro, ainda estamos subindo na Amazon, então ele ainda não está, mas logo, acredito que até final de março, né, fevereiro ou março. Tanto físico como digital. O digital a gente ainda não vamos liberar para agora, provavelmente após junho. A gente está primeiro realmente... querendo o físico por conta de dar saída mesmo, né? Até de alguns físicos que ainda estão, né, conosco. Mas, assim, o lançamento foi incrível. Eu estive lá. Justamente. Ó, gente, tô entregando aqui o do Eric hoje, mas é porque ele tinha uma reunião. Ele esteve lá conosco, né? Ele marcou presença. Verdade. Mas tinha uma reunião e acabou não conseguindo ficar ali até o final. Depois ele até voltou, mas aí o pessoal tudo em cima ali da gente, era uma fila enorme. E aí, por isso que eu estou entregando dele hoje. Mas estava, inclusive, a gente demorou a marcar, viu? O dia 10, porque tinha o seu. Não foi? Foi. O teu ia ser dia 7, ia né? ser dia 7. Aí, mas era um sábado. Aí o pessoal, não, Thalita, sábado é um dia, não é muito legal pra gente lançar, não. Dia 10 foi uma terça, né? Foi. Aí eles disseram, faz dia 11, no dia 11 já que tem lançado dia 10. Mas aí acabou que o seu não foi pra agora, ficou pra esse 25. Ano. Aí não, pois vamos lançar dia 10. Mas foi incrível, foi um auditório ali da faculdade César Vale, ali tinha espaço para 220 pessoas, né? E tinha até gente em pé. Tava lotado. Mas assim, eu assim, na fé, acreditei que a gente iria conseguir, porque o empresário, ele, ousadia de novo, minha gente. Mas foi incrível, foi um momento muito, muito gostoso. Foi sensacional. Foi. É um livro incrível e assim, tá ali entrando no nosso tema. Vamos falar aqui muito de avaliação de desempenho com a metodologia Chaves, vamos falar de formação de líder. Avaliação de desempenho. Qual é o grande erro, qual é o maior equívoco? É um assunto super gera polêmica, gera debate, gera controvérsias, né? Na tua visão, qual o erro as empresas cometem, o principal deles, quando vão falar ou fazer avaliação de desempenho? Primeiro deles que tem empresas que, primeiro que nem tem umas empresas. Tem delas que tem para dizer que tem. Eu tenho uma cultura do feedback, para dizer que tem avaliação de desempenho. E ainda tem um terceiro erro aqui, que é eles aplicar a avaliação de desempenho com o objetivo de punição.
né? E, na verdade, o objetivo da avaliação de desempenho é crescimento. Tá? Por que é crescimento? Porque a avaliação, como o próprio nome está falando, é avaliar o desempenho do colaborador. E a partir dessa avaliação, o que eu vou fazer com ela? Eu vou demitir se realmente for necessário. O objetivo é o crescimento, mas a gente vai demitir se realmente fez uma avaliação. 6 meses depois, continua com o mesmo resultado, a gente vai manter esse colaborador? Né? Já é uma pergunta para fazer. Mas a avaliação de desempenho, o objetivo é crescimento. Porque assim que você avalia as competências, o que é necessário fazer após o PDI? Então, como eu vou desenvolver, ou seja, como eu vou aumentar essas competências que são necessárias para esse cargo aqui dentro do escopo daquele colaborador. Então, o PDI é o pós. Então, muita gente não, só faz para dizer que fez a avaliação. Ah, não, a gente faz a avaliação, tá lá, mas não faz nada com o resultado. Aí não adiantou nada. Né? Não adiantou nada. Melhor realmente nem ter, se for o caso. Se não for para realmente fazer o PDI, desenvolver aqueles colaboradores, melhor realmente nem ter, porque se preparem para implantar dentro da organização e realmente fazer o processo completo. Porque realmente tem muito empresário, Eric, que tem o ego inflado. É para dizer que tem um RH, mas na hora que vai lá, para realmente o RH ser um RH atuante, não dá espaço. Entende? Então a gente vê muito isso. Como ao contrário. Porque aí entra o RH que não é business, né? Não é estratégico. Outro dia a gente entrou em contato lá com o empresário para apresentar uma proposta. Quando eu falei o nome RH, ele, pelo amor de Deus, tu sai com esse nome daqui. Ele pegou ranço. Aí eu fui entender o porquê. Ele disse, eu tinha um RH aqui que era só do lado do colaborador. E aí onde entra o erro. Eu até brinco, não sei nem se eu posso falar isso em podcast, eu digo que é o calcinha, eu digo que é o calcinha bege, esse RH aí que não é estratégico. Porque calcinha bege, minha gente, é broxante. É o RH que não é business, porque o RH realmente atuante é o calcinha vermelha, entendeu? Ele é business, é do negócio. Todo o planejamento estratégico dele deve estar alinhado com o planejamento estratégico da empresa. Senão não é estratégico. Senão não é estratégico. Porque o que o RH vai fazer? Ele vai fazer as ações dele de acordo com o planejamento da empresa. Se a empresa quer expandir, o que eu tenho que fazer? Preparar sucessores, minimamente ao meu início. Ela quer expandir para abrir uma filial, para aumentar o tamanho em si da empresa. O que eu preciso fazer? Tenho que começar com um programa de sucessores de forma imediata, porque está no planejamento essa expansão. Até o ano X, a gente precisa estar em X lugares com tantos colaboradores. Então, o RH, o RH, que é o calcinha bege aqui, para ficar mais claro todos entenderem. Vou adotar isso, que é o RH festinha. Hashtag fora calcinha bege. Hashtag fora RH calcinha bege, né? Ele realmente não faz parte do planejamento estratégico. Então, ele não é estratégico, ele não é business. Quase um corpo estranho na empresa, né? Dessa forma. E é por isso que as consultorias têm ganhado espaço. Porque o RH, ele não está sendo estratégico dentro da organização. Ele realmente é um RH festinha. Entende? Tá ali só para fazer plano de endomarketing dos colaboradores e todo o restante. Tem uma empresa que eu tenho entrado que ela tem 130 colaboradores e não tinha uma identidade organizacional. Não tinha missão, visão e valores. Sim. E é o básico para a gente começar para contratar, porque a gente precisa contratar o colaborador com fit cultural da empresa. Então, se eu não tenho missão, visão e valores, como é que eu vou encontrar alguém que atenda o fit cultural daquela organização? Então, é o básico. Então, uma das metodologias que a gente usa é a metodologia de gestão por competências. Por quê? Porque tudo baseia nas competências. Então, para eu contratar, eu preciso ter a descrição de cargos, com as competências técnicas, comportamentais, organizacionais daquele colaborador, para eu conseguir ir lá contratar. Para eu fazer a avaliação de desempenho, já que a gente está falando a mesma coisa, onde é que estão as competências para eu incluir naquela avaliação? Está na descrição de cargos. Para eu fazer um treinamento, por que eu sei que eu tenho que treinar aquele vendedor em comunicação XYZ, vendas? Tem que estar na descrição de cargos, porque senão eu vou tirar da onde essa competência? Então, ela é base para tudo. Né? Então, assim, o mínimo para começar a identidade organizacional, depois de descrição de cargos, que existem as etapas, né, da implantação ali de RH. Sim. Então, como é que eu vou contratar alguém se não tem nem missão, visão e valores? Que é fundamental. E aí já entra em outro ponto. Porque hoje, os empresários têm falado muito, né, da falta de mão de obra.
Mas muitos deles não têm isso com clareza dentro das organizações, a questão do propósito deles, um propósito forte. Porque hoje, se você é necessário ter um propósito forte, um motivo de existir e um plano de carreira. Sem isso, a gente vai fazer entrevista, o pessoal pergunta lá, qual os benefícios? Qual o plano de carreira? Não quer saber nem de salário. Qual o plano de carreira da organização? Aí eu fico, se a gente não tiver com a empresa sem plano. Em avaliação de desempenho, além disso tudo que você falou, tem duas loucuras que eu vejo e eu fico pensando, rapaz, de onde é que esse pessoal... O que eles estão pensando, né? Primeira loucura é não fazer a avaliação de desempenho. Sim. Por quê? A avaliação de desempenho, você vai conhecer o teu colaborador. O teu colaborador vai saber se conhecer e na nossa metodologia Chaves, vamos já falar dela, a gente entende em que status de competência ele está e exatamente o que é que precisa melhorar. A gente consegue fazer isso. Por que isso? Porque se você não entende pessoas, você não entende negócios. Simon Sinek cansou de falar isso. Sim. Então eu vejo as empresas não fazerem avaliação de desempenho. Muitas porque não têm noção de que isso é importante, muitas porque não sabem que isso existe, e muitas também porque estão traumatizadas, né? Porque já fizeram com outras metodologias que não funcionaram, como esse empresário que você falou, que estava traumatizado com RH. Um RH mal feito, ele vai traumatizar mesmo, né? Ele, do jeito que ele pode gerar lucro bem feito, ele gera prejuízo mal feito, inclusive de perda de talento, essa coisa toda. A outra loucura que eu vejo em avaliação de desempenho é empresa ter um PDI, um plano de desenvolvimento individual, sem ter feito uma avaliação de desempenho. Aí diz, amigo, de onde é que você tirou esse PDI? Porque o PDI, ele obrigatoriamente, pelo menos tecnicamente, ele é produto de uma avaliação de desempenho. Ele é uma consequência de uma avaliação de desempenho. E muitas empresas têm essa visão que você falou, da coisa, não é nem empresa, muitos colaboradores têm essa visão de que a coisa é punitiva, né? Isso. Por que na tua opinião, Thalita, que eles têm essa visão e como é que a gente faz para combater isso, para virar esse jogo? Pronto. E aí eles têm essa visão justamente porque é cultura. Por que é cultura? Por que se tornou cultura? Porque só aplicaram a avaliação e demitiram gente. Ou seja, não desenvolveram, não promoveram, não fizeram nada. Ou seja, só realmente demitiram. Ou seja, começa a se criar essa cultura de punição. Poxa, passou o rapaz, a gente passou pela avaliação de desempenho, o João, a Ana e não sei quem foi demitido após a avaliação. Então, começa a criar essa cultura de que a avaliação de desempenho é punitiva. Então, quando eles já vão todos armados, os colaboradores, quando se criou essa cultura dentro da organização. Então, para que isso mude, é exatamente fazer o quê? Aplicar a avaliação de desempenho e desenvolver os colaboradores. Ter realmente o PDI e o plano realmente ali de desenvolvimento daqueles colaboradores. Se não tiver, ficar só realmente, aplicou a avaliação e só demite gente, não faz nada mais com o resultado, vai se criar essa cultura. Então, para começar essa mudança é isso. É, de fato, aplicar e desenvolver. Ter a visão realmente que a avaliação de desempenho ela é de crescimento. Só isso. Você já sai aqui desse podcast, quem está assistindo aí, que a avaliação de desempenho é sinônimo ali, é igual a crescimento, pronto. Você já vai pegar essa sacada, já vai ter a virada de chave aqui com relação à avaliação de desempenho. Show. Era a próxima pergunta que eu ia te fazer, segundo o roteiro da nossa querida Maju, era se a avaliação de desempenho é ferramenta de controle ou de crescimento. Você já respondeu? Isso, é de crescimento. É de Gente, crescimento. A avaliação de desempenho serve... Qual é o resultado que eu tenho de avaliação de desempenho? A empresa crescer, o colaborador crescer. A melhor forma de fazer a empresa crescer, fazer o teu colaborador crescer. Quanto mais competente ele é, mais resultado ele vai ter. Isso significa mais dinheiro na empresa e mais lucro no teu bolso. Então, exatamente. Avaliação de desempenho. Você falou muito bem que o RH... A gente fala muito hoje de RH estratégico, né? Sim. E você já explicou aí que tem que... Quando é que o RH pode ser chamado de estratégico? Quando ele está ligado diretamente, de forma sincronizada, ao planejamento estratégico. Isto, no Brasil, ainda é raro. No mundo, a gente vê acontecer mais do que aqui. Bem mais do que aqui. Mas o que a gente faz, Thalita, como profissionais de RH, como consultores de RH, como empresários da área de RH, como aí no nosso projeto de consultoria-chave, vamos já falar dele, como é que a gente pode contribuir a ajudar os empresários a entenderem isso e a fazer isso acontecer? Pronto. Eu acredito da seguinte forma, tem que começar pelo RH, porque se a gente já sabe que é cultural,
né? Essa mentalidade do empresário voltado a isso. Então tem que começar pelo RH. Como? Ele transformar tudo em números. Porque o empresário, ele entende de números, ele quer saber qual vai ser o resultado final daquilo ali. Então, a partir do momento que eu consigo transformar indicadores em QPIs, é muito mais fácil eu conseguir convencer aquele empresário. Então, por exemplo, eu tive uma mentorianda, ela inclusive é de São Paulo, ela estava com dificuldade com esse empresário que não deixava ela implantar os processos de RH como deveria ser. Então, ele queria dizer que a empresa dele, esse até voltado ao processo de recrutamento. Uhum. Então, ele queria dizer que na empresa dele dava oportunidade para quem era o colaborador interno. Que ele dava oportunidade para quem era colaborador, ou seja, ele queria colocar que existia essa cultura de crescimento. Aproveitar a prata da casa. Isso. Só que, ok, isso é bom. Só que a forma que ele queria fazer era que era errada. Por quê? Exatamente. Porque quando abriam as vagas, né, ali, ela abria internamente, só que todo mundo se inscrevia, tipo, quem queria. Então, era uma coisa assim, porque ela era uma empresa de 1.000 funcionários. Então, chegava a 40 pessoas se inscreverem. E aí, vou falar como ele queria fazer e como que é o correto, né? Enquanto RH do processo. Então, ele queria 40 pessoas se inscreviam. Então, essas 40 pessoas iam para dentro de uma sala, passar por todo o processo de recrutamento. Então, ia lá fazer a parte de entrevista, para identificar lá as competências, a aplicação de teste. Tinha algum tipo de dinâmica, alguma vivência. Quando ela terminava tudo isso, porque o que a ciência fala? Que para você fazer um recrutamento e seleção, é em média de 8 horas. Uma única vaga, né? O processo inteiro. Desde a captação até o fechamento da vaga. E aí eu falei para ela o seguinte, aí qual é o processo correto? Antes de eu trazer a orientação para ela. O processo correto é, 40 pessoas se inscreveram. Eu preciso ir verificar o resultado dessas pessoas. Lá na avaliação de desempenho. Como é que está o resultado desse pessoal? É um pessoal que bate meta? Sem ela é chute. Exato. É um pessoal que bate meta, é um pessoal que, como eles estão na avaliação de desempenho, falta, como é o resultado, ou seja, como que é o desempenho desse colaborador. E aí, nesses 40, já começa a eliminar, porque nem todos têm esse desempenho todo que é necessário. E aí, o processo correto seria esse, ou seja, a gente só entraria para dentro de uma sala para fazer processo com essas 40 pessoas se realmente os 40 tivessem um bom desempenho. Então, ali já era o primeiro filtro para ela diminuir, né? Mas ele não deixava fazer isso, porque na mente dele, do empresário, ele não estava dando a oportunidade de todo mundo crescer. E eu simplesmente só disse para ela o seguinte, você vai pegar a média de salário desses colaboradores, não precisa ser a quantidade, o salário de cada um, nós vamos pegar a média de salário. Uhum. Multiplique por 40 pessoas paradas dentro dessa sala. É isso. E multiplique mais agora com as 8 horas que vai ser o processo inteiro. Eric, quando ela fez isso, valor absurdo, e de uma única vaga. Que é invisível para a empresa. Que é invisível nessa única vaga que nós estamos falando. Tu imagina que uma empresa de 1.000 colaboradores, como que é a quantidade de vagas? Né? Então, ali é no mínimo 10 vagas, 5 vagas por mês. Pelo menos 120 por ano. Entendeu? Exatamente. E aí, quando ela fez, ele não quis atender ela, porque até então ela não tinha espaço para uma reunião. Aí ele, Thalita, mas ele não me recebe para as reuniões. Eu mando por e-mail. Talvez você não tenha um WhatsApp, mas mande por e-mail. Eric, na hora que ele abriu esse e-mail, ele chamou ela na mesma hora. Não tenho dúvida. Chamou ela na mesma hora. Foi a primeira vez, inclusive, que ela foi na sala desse homem. E aí, quando ela falou para ele, ele falou assim, é isso mesmo que eu tô lendo aqui? Ela é. Entendi direito isso aqui. Na mesma hora, ele pode fazer do jeito que você é especialista que é para fazer. Pronto. Então, aí onde entra. Os RHs hoje, eles têm essa falta de conhecimento, ou seja, ele não é um business, ele realmente não é estratégico. Porque se ela tivesse esse conhecimento, ela tinha feito lá. Por isso que é onde entra a parte de treinamento para colaborador, é onde entra a mentoria, é onde entra todo esse processo de desenvolvimento, que a gente só sabe porque tu vai olhar na avaliação de desempenho. Como é que eu iria saber que ela precisava desenvolver, por exemplo, a parte de indicadores de RH? Tinha que estar lá na avaliação de desempenho, se a empresa tivesse. Então, olha só, empresário só entende números, então a gente tem que transformar tudo em números. Então, como é que a gente convence a questão do turnover está alto? Transforma em número. Qual o valor de rescisão está acontecendo? Recrutamento errado. Não, sai muito a média caro, de recrutamento errado, a gente vamos falar, um colaborador que ganha 1.800, você para um RH, para não sei o que, dá em torno de 8 a 10 mil reais. Tu calcula isso por ano. Quando a gente vai negociar
o trabalho de recrutamento e seleção, a gente coloca lá o valor e todo empresário, né, quer o máximo pagando o mínimo possível. E aí fala, mas esse valor vamos negociar, tá alto. Eu falei, vamos fazer outra conta. Esse aqui é o valor pra você acertar. Vamos fazer a conta quando você errar? Sim. Você vai ver que tá barato. E aí, em geral, a gente fecha o negócio. Exatamente. Thalita, a avaliação de desempenho, ela é o pilar mais importante do RH, na nossa opinião, né? E isso é um fato. Por quê? Primeiro, por tudo que a gente já falou, ela vai te trazer essa clareza. Segundo, porque se a gente for olhar na prática, uma empresa que quer se estruturar, ela começando... Porque eu sempre falo, olha, a minha empresa não tem RH? Tem. Você pode até não ter um departamento, uma pessoa dedicada, mas tem alguém trabalhando na sua empresa? Tem. Então, teve recrutamento e seleção. Então, pelo menos isso, toda empresa tem. Que é o básico que todos precisam. Pelo menos isso. Agora, com a avaliação de desempenho bem feita, eu consigo avançar em recrutamento e seleção, em construção de perfil de candidato, em desenho de cargos, em perfil da vaga, em plano de carreira, em plano de cargo de salário. Como pilar a avaliação de desempenho, ela consegue te entregar isso tudo de forma sincronizada. E aí eu te pergunto, a maioria das metodologias de avaliação de desempenho, e eu como passei 14 anos como antes de ser empresário, como consultor de RH, e hoje ainda sou consultor, mas tenho empresa para fazer isso, né? E a gente faz mentorias e tal, como você, inclusive, de novo, repito, insiste, vamos fazer isso juntos. Cara, eu me incomodava muito a questão da subjetividade e da injustiça, ou pelo menos da sensação de injustiça, né? Que as metodologias tradicionais trazem. A gente criou a metodologia Chaves, que você conhece, você já tá vendo na prática. Na tua opinião, o que é que a gente pode entregar? E aí já falando um pouquinho do nosso projeto para os nossos clientes, vamos já falar do projeto Consultor e Chaves, mas o que a nossa metodologia pode trazer de luz, né, e de resultado para as empresas, aplicando não a avaliação de desempenho, mas a avaliação de desempenho por competências com a metodologia Chaves. O que você pensa disso? Pronto. Para começar, quando a gente fala da metodologia, né, porque já existia lá uma metodologia básica e você avançou, né, existe um conceito. Isso. Eu avancei o conceito e criei a metodologia. Exatamente. A metodologia não existia. Tanto é que, por exemplo, a própria descrição de cargos, que é uma ferramenta, né, no qual eu já citei aqui, muito se usava o quê? Descrição das competências técnicas e comportamentais. Então, quando tem lá na tua metodologia a parte de valores, aquilo ali já tem que estar na descrição, que é a que a gente chama hoje de competências organizacionais, que todo colaborador precisa ter. Todo colaborador precisa ter o valor da empresa. Então, isso independe de cargo. As competências técnicas e comportamentais depende do cargo, porque um vendedor, uma recepcionista, sei lá, um advogado serão competências diferentes. Mas os valores, que as competências organizacionais, ela é inerente a qualquer cargo. Ela é comum. Ela é comum. Todos que entram precisam ter lá os valores da empresa. Todos. Então, assim, já começa aí a diferença. Porque se eu não levo um colaborador para a minha empresa que tem um fit cultural, ou seja, que atenda os valores da minha organização, ele não vai ficar. Aí é onde entra lá o turnover. Entende? Porque ele tem que comprar o propósito da sua empresa. Tem que comprar a missão da sua empresa. Se ele não compra, vai ser só mais um. Que quando vier uma outra empresa, com salário maior, com benefícios melhores, ele vai. Por R$10 ele larga a tua R$10 empresa. ele vai. Olha, na minha época de CLT, eu recebi proposta que era 2 vezes o salário que eu recebia. Mas eu não conseguia ir. Eu tentava, e até na entrevista tinha vezes que eu até participei da entrevista, mas eu não conseguia ir. Por quê? Por conta da missão da empresa, porque eu havia comprado. O fit cultural da empresa, entendeu? Então, por isso que você contratar um colaborador com fit cultural da empresa, ou seja, valores, a missão, a pessoa comprar a missão da tua organização, o propósito forte da tua missão, ali é o primeiro passo para ter um colaborador engajado, produtivo e, consequentemente, faturamento. Perfeito. Já está mais do que provado que empresa com cultura forte é mais competente em retenção de talentos, né? Perde menos gente para o mercado. Para atrair, formar e reter, né? Atrair, formar e reter. Mesmo quando tem proposta, já teve gente na nossa empresa, o Maju tá aqui que não me deixa mentir, e gente para ganhar 2, 3 vezes mais. E decidiu ficar. Só por causa da cultura. Não vai. Só por causa da cultura, não. Mas a cultura foi fundamental. Salário emocional. Claro, né? Que o salário emocional. Claro que a gente tem um plano de carreira que permite que a pessoa chegue na sociedade. E aí isso também é outra estratégia de retenção interessante. Isso. Quando a gente fala de RH, a gente fala de líder, né? Sempre falo, olha,
tem gente que não entende qual é o papel do RH na empresa. Eu sempre falo, olha, o papel do RH é fazer gestão de pessoas. Quem faz gestão das pessoas são os líderes. Cada líder que faça a gestão da sua equipe. Gestão de pessoas, RH, estou falando de metodologia, estou falando de processo, estou falando de ferramenta, estou falando de tudo isso aí, de preparar o terreno para as lideranças, treinamento para as lideranças poderem fazer a gestão das pessoas. Isso. Dentro disso, o papel do líder ele é fundamental na empresa. E eu quero falar um pouquinho agora de liderança com você, mas antes disso, Thalita, eu queria te fazer uma provocação que é a seguinte. Eu já fiz essa pergunta para 2 pessoas nesse podcast e a tua visão vai ser fundamental. Tem um estudo muito importante que saiu em outubro do ano passado e ele traz uma informação que para mim é impactante. Sim. Veja bem, tô falando da geração alfa, da geração mais jovem de todas, né, que nasceu em 2010. Já daqui a 4 anos, o pessoal tá com 15 anos, daqui a 3, 4 anos estão entrando no mercado, como estagiário e alguns já com 16 como jovem aprendiz. Então esse pessoal, ano que vem, a gente vai estar lidando com eles no mercado. O que eu quero te dizer? Numa pesquisa feita pela Mercer, uma das maiores consultorias do mundo, e fizeram isso no mundo inteiro, com mais de 200 mil pessoas, então é uma coisa super científica, gente, né? A amostragem. Eles entenderam e concluíram várias coisas. Uma delas, veja bem, falando de liderança, 81% dessas pessoas afirmaram, são muito jovens e podem mudar de ideia, mas eles afirmaram que não querem ser líderes. Thalita do céu, vai faltar líder no mundo? É muita gente. Eu acredito que eles tenham essa visão por conta da cultura que se criou de liderança, né? Então, o líder acorda e dorme líder, aí só aparece um líder com os olhos tudo inchado, né? Não tem vida e não tem não sei o quê. Então, assim, eles estão olhando... Porque eles entenderam o que é qualidade de vida. Principalmente, assim, na pandemia. A pandemia foi um boom, né, para essa questão da automatização e inteligência artificial. E as pessoas entenderam o que é qualidade de vida no trabalho. Porque elas passaram a trabalhar em casa. Então, elas entenderam o que é ter uma qualidade de vida que muitas vezes só o salário não é o suficiente se ela não tem a qualidade de vida. Entende? Então, assim, hoje, inclusive, a gente sente isso nessa busca de mão de obra. Por conta do colaborador que ele consegue fazer, às vezes, um salário mínimo, até mais, ele sendo lá vendendo bolo, espetinho, paçoquinha, manicure. Nossa, no dia 30, Eric, eu fui fazer uma compra de uma peça pro meu carro, né? Uma peça, e aí eu sempre entro observando, né? E aí um dos colaboradores falou assim... mal de consultor. Mal de consultor. Aí ele falou assim, rapaz, cadê o merendeiro? No dia que é pro merendeiro ver, ele não vem. Ontem ele veio, eu não queria comprar. E hoje que eu tô morrendo de fome, ele não tá aqui. Porque até o merendeiro entrou no recesso dele. Meu recesso é do dia 30 ao dia 2, por exemplo. Então, o cara que é CLT, por exemplo, não conseguiu ter esse recesso, mas o merendeiro, ele sendo empreendedor, dono dele mesmo, conseguiu fazer o recesso. Por quê? Porque mudou-se muito esse conceito da qualidade de vida no trabalho. Então, é o que eu te falo, se aquela empresa, ela não tiver realmente um propósito, um motivo forte de existir, um propósito forte de plano de carreira, é essa imagem que a gente tem transmitido para esses jovens, que não tem, que liderança é só coisa ruim, entende? Não é bom. Você acha que as empresas conseguem vender o ônus da liderança, mas não estão conseguindo vender o bônus? Exatamente. É por aí. É por aí. Na minha visão, eu acredito que seja isso, para essa cultura mesmo que foi criada, que realmente ser líder não é nada bom, não é nada gostoso. Ele pode até ter o salário, mas como eles já entenderam que só o salário não paga eles terem uma qualidade de vida, que às vezes é melhor ele realmente estar ganhando um salário mínimo do que 3 mil numa empresa, mas ele conseguindo levar o filho dele lá para uma escola, levar o filho dele para um médico. Gente, porque existem empresas que não têm essa cultura voltada para olhar para o colaborador, que é terrível. Sim. É terrível. Na minha época de CLT, se eu postava uma foto, por exemplo, e a hora que minhas fotos, elas são bem, né, mas assim, uma foto na academia, no outro dia tava lá meu gerente me chamando. Olha, enquanto gestora de RH, você não pode postar esse tipo de foto. E é porque nem era uma imagem sensual, porque eu nem faço isso. Mas normal. Então aquilo ali vai te travando e faz com que você, poxa, será se é esse tipo de vida aqui que eu quero?
Entende? Será se é isso mesmo? Então, é essa visão que a gente tem que mudar e o empresário realmente, como eu te falei, ter plano de carreira, um propósito forte e a qualidade de vida do colaborador dentro da organização. Que a imagem que a gente está transmitindo é outra. É por isso que realmente eles preferem ser YouTubers, influencers, fazer outra coisa, mas não querem trabalhar dentro ali da organização. E é um desafio, né? É um desafio. Pra gente e pras empresas convencer essa turma de que... Porque eu sempre falo, olha, o estratégico na empresa, a gente pensar na pirâmide, Sim. operacional, tático, estratégico, sempre falo. O operacional garante funcionamento. Uhum. O estratégico garante direcionamento. Sim. Quem garante execução e quem garante crescimento é o tático. É tático. Então, e quando a gente fala de tático, para ficar bem claro, pessoal, a gente está falando de importante supervisores, falar, a gente está falando de coordenadores, a gente está falando de gerentes. Uhum. Vamos pensar aí que a gente, estratégia, a gente está falando de diretor e CEO. Uhum. E aí, auxiliar, assistente, estagiário, analistas, né? Uhum. São o operacional. O que faz a empresa crescer é o tático. O que aumenta esse desafio, porque o tático é líder. Se eu não conseguir formar líder, tem empresa que não consegue crescer porque não tem líder. Tem mercado, tem capacidade de investimento, tem capital para investir, tem uma série de coisas, mas falta líder. Isso. E a gente tem clientes que tá nessa, né? Então, se você quer crescer, a primeira coisa que você tem que fazer você vai ser um PDL, um programa de desenvolvimento de liderança, ou uma outra estratégia, meu amigo. Se você vai trazer sangue novo, se você vai formar seu líder, não importa. Na metodologia Chaves, a gente contribui muito para a liderança com as colunas do Chaves, né? O C de conhecimento, H habilidade, atitude, valores, equilíbrio emocional e superação. A coluna de equilíbrio emocional é uma das mais importantes. Quando a gente fala de liderança, é mais importante ainda. Sim. As empresas, Thalita, estão preparadas para dar apoio para os líderes nessa questão de equilíbrio emocional? Voltando até o que você falou anteriormente com relação às lideranças, que é uma das coisas que a gente precisa quebrar também, essa crença dentro das empresas, essa mentalidade, é que o próprio líder, ele pensa o seguinte: se eu ensinar o fulaninho, vão tomar meu lugar. Se eu preparar o fulano de tal, vai tomar meu lugar. E aí é onde ele tá travado. Porque, na verdade, para ele crescer, ele precisa que alguém assuma a cadeira dele. E aí, muitas vezes, o seu crescimento enquanto líder está parado, paralisado, e acontece o que você falou, que não tem como expandir por conta dessa falta de mão de obra dos líderes preparados. É uma realidade. E acontece muito. Justamente por conta que você não preparou sucessores. E a mentalidade que o líder tem, ainda em algumas empresas, assim, eu acho que grande parte delas é: se eu preparar alguém, vai tomar meu lugar. E, na verdade, para você crescer, você precisa ter alguém que assuma a sua cadeira. Né? Então, começa por aí. Então, dentro disso, a primeira coisa que a gente tem que fazer é desenvolver o programa de desenvolvimento de sucessores. E a gente desenvolve como? Baseado lá na avaliação. Gente, a avaliação de desempenho. É o pilar. É o pilar. Não tem como. Nas nossas empresas e nos programas que a gente desenvolve nos nossos clientes, um dos critérios para você ir crescendo na avaliação de desempenho, a partir do tático, a partir do coordenador ou do supervisor, dependendo do organograma da empresa, um dos critérios é formar o líder. Tem a meta pessoal, tem uma série de coisas lá, tem vários critérios. Mas tem nota do PDI, tem nota do Chaves, nota da avaliação de desempenho. Mas um dos critérios é formar o sucessor. A pessoa o cara que é coordenador júnior, para ele ser coordenador master, ou para ele quiser coordenador sênior, master, ele tem que deixar no lugar dele. Se ele quiser pular de coordenador para gerente, ele tem que formar, tem que me dar pelo menos 3 pessoas para eu escolher uma dessas 3 para ficar no lugar dela. E tem que dar certo, porque a capacidade de formação de líder é característica do líder. O que me leva à próxima pergunta, Thalita, que é a seguinte: para o crescimento pessoal, vamos falar aqui de empresas competentes na avaliação de desempenho e competentes na gestão de pessoas. Empresas boas para trabalhar. A gente vai já falar das melhores, que eu sei que você tem um lado forte nisso, a gente tem também. Vamos lá. Uma empresa que faz tudo certo, tá? Que tem o desenho de cargos, tem um processo de recrutamento super estruturado, tem avaliação de desempenho, que gera um PDI, tem um programa de liderança, tem uma cultura forte, não só disseminada, mas especialmente escrita, com código de cultura, com manifesto, com diretrizes estratégicas, tudo isso. Uma empresa que fez a lição de casa. Nesse tipo de empresa, o que é mais importante para crescimento do profissional? É o ambiente
ou são as características pessoais dele? Do líder que tu fala? De todo mundo. De todo mundo? Para a pessoa virar um líder, seria mais importante o ambiente, eu sei que os dois são importantes, mas o que você acha que é mais decisivo? O ambiente ou a característica pessoal? Eita, Eric, aí tu... Difícil. Rapaz, tu apertou sem me abraçou sem me apertar. É bem difícil mesmo, porque assim, a ambiência, porque a ambiência é pessoas, né? Então, entra a parte da cultura da empresa, que vai ser fundamental. Porque o que eu acredito que depois que a gente implanta todos esses processos, que roda tudo, a gente precisa trabalhar a parte de desenvolvimento. Então, assim, o desenvolvimento, ele sempre vai ser contínuo, né? E essas características pessoais que você trouxe, elas tendem a ser desenvolvidas e melhoradas trabalhando o PDI após a avaliação de desempenho. Então, ela é fundamental para os dois, porque às vezes eu vou dizer que vai ser o ambiente, tá? Tu sabe por quê? Porque o cara... Já te adianto que eu concordo com você. Pronto. Porque o cara, ele pode até ter lá as características e tudo, mas se a empresa não tiver a abertura para aquilo ali, ele fica travado. Isso aí. Né? O ambiente, ele consegue transformar características pessoais, mas características pessoais não transformam o ambiente. Exatamente. Então o ambiente, ele é muito mais decisivo. É muito mais. Claro que, se tiver sincronizado, se a gente for competente lá no recrutamento de seleção, para trazer gente com característica que vai combinar com o ambiente, com a nossa cultura, para o cara não ser um peixe fora d'água, aí ninguém segura. É um ambiente de crescimento. Então, o ambiente o que torna fundamental cultura e avaliação. Tanto é que na minha carreira de 4 anos como consultora eu tive que demitir um cliente por conta disso. E era um cliente que me pagava Já tivemos que fazer isso também. O cliente me pagava muito legal. Não foi fácil tomar essa decisão, porque era um faturamento assim, bem considerável que eles pagavam pra gente. Mas, assim, a gente usamos de tudo. Eu levei para os meus mentores, porque a gente começa até, será se é eu o problema dentro da empresa? Não, meus outros clientes rodando, do mesmo jeito, a mesma metodologia implantada. Rodava tudo direitinho. Mas nesse cliente a gente não conseguia avançar. A gente até avançamos. Inclusive, a gente conseguiu aumentar lá 2,5 milhões de rentabilidade, né? Diferente de faturamento aí, porque tem a rentabilidade, realmente é o líquido ali que aumentou de lucro para a empresa. Justamente por conta disso. Porque o ambiente, ou seja, eles travavam o processo. Eles não se alinhavam em si quando chegava lá. Por isso que a gente fala que, como você falou, o RH estratégico, ele todo voltado ao planejamento, como nós falamos, mas ele trabalha ações de sustentação, porque quem realmente vai estar na ponta é a liderança, é ele que gerencia de fato as pessoas. Gestão das pessoas. Exatamente. Nós que somos do RH, a gente atua com as ações de sustentação. Gestão de pessoas. Isso, nós vamos ajudá-lo aqui. Perfeito. Né? A gente vai ajudar ele com os processos que está lá feito, entregar aqui, treinar eles para que eles façam isso com a equipe. Mas quem realmente implanta a cultura, assim, se a gente for falar da forma correta, é as lideranças. É as lideranças, porque é eles que estão lá de frente com os colaboradores. O RH, ele vai dar somente esse apoio aí nas questões de processos. Isso aí. Mas quem faz lá é o líder. É o líder, entendeu? E realmente, assim, às vezes acontece. Na minha carreira, realmente, 4 anos já, enquanto empresária, aconteceu uma vez, mas acontece. Eu já tive que demitir alguns clientes. E já teve um cliente que foi indicação de cliente, a gente foi lá para fechar negócio, mas a gente não fechou porque... Aí eu tive que falar, e ele perguntou por quê, né? E eu tive que falar para ele. Para ficar muito curtinha a história, era uma empresa pequena, tinha 47 colaboradores, eu não esqueci esse número. E na hora que eu cheguei lá, o cara falou, olha, eu tô precisando de um plano de carreira, não sei de quê, não sei o que. Eu falei, só, deixa eu te falar. Médico bom passa exame, médico ruim passa receita. Eu não vou fazer aqui um projeto para você como consultor do que você está me pedindo, porque eu não sei se é isso mesmo. Não é que eu estou duvidando de você, não. É que eu quero ser responsável. Então vamos primeiro fazer um diagnóstico. E aí ele falou, não precisa de diagnóstico e tal, e tal, e tal. Eu falei, olha... Ali você já percebe, né, eu falei, cara, exatamente. Eu falei, olha, eu sou um médico de empresas. Né? A empresa também tem doença. Sim. E doenças fatais, inclusive, né? E se a gente não fizer um diagnóstico, a gente vai estar pisando no escuro. Eu não vou fazer isso com você. Então a gente precisa fazer o diagnóstico. Eric, eu já sei qual é o problema. Aí a gente dá corda, eu falei, cara, e qual é o teu problema da tua empresa? Ele falou, cara, o problema é que aqui só tem gente burra. Ele falou desse jeito pra mim. Aí eu falei, cara, tem 47 pessoas aqui, todo mundo é burro. Aí ele falou, Aí eu falei, cara, e quem foi o animal que contratou esse pessoal? Ele disse, fui eu. Talvez só tenha um.
Eita, quase tinha. Talvez só tenha um. E, enfim. Deus, então a gente não fechou negócio. E ele não quis fechar. Não, e ele pior que ele queria. Depois dessa resposta, ele ainda queria, depois que você falou isso. Queria, ele gosta de sofrer. Aí eu falei, meu amigo, eu não vou fazer isso com você. Porque a gente não vai combinar, eu não penso desse jeito. Eu acho que respeito às pessoas é o mínimo. Né? É claro que a gente tá aqui, quando a gente fala de gestão de pessoas, que pessoal legal e tal, pessoal, a gente faz isso para ganhar dinheiro. De preferência muito, que pouco não serve. Sabe? Eu sempre digo, o papel da empresa, a obrigação, não tô aqui falando de visão, valores, que a gente já falou de propósito, não tô falando de nada disso. Sim. A obrigação que a empresa tem, primária, é deixar o dono rico. Né? A importância que a gente está falando aqui, eu sempre falo, empresa que deixa colaborador rico, deixa o dono milionário. Né? Então, meu empresário, deixa o teu colaborador rico, você vai ficar milionário. Outra chave. Não, repete. Virada de chave. Corte. Ó, pessoal. 1, 2, 3. Corte. Empresa que deixa o colaborador rico, deixa o dono milionário. Não existe nenhuma forma mais inteligente, mais estratégica de fazer a tua empresa crescer, te dar muito dinheiro, do que você fazer quem está contigo crescer e também ganhar muito dinheiro. É dividir para multiplicar. Tem várias estratégias para isso. Você pode fazer partnership, você pode fazer meritocracia, você pode criar um modelo de gestão de pessoas e de avaliação de desempenho e de plano de carreira que chega o cara na sociedade. Você pode fazer participação nos lucros, bônus anuais e por aí vai. 14º salário, 15º salário. A Ambev, por exemplo, o cara pode ganhar 25 salários por ano. Olha aí. Além dos 13 que já ganha. Basta bater a meta. E bater meta, gente, combinado não é caro, né? É obrigatório. É obrigatório. Se a gente combina 10, eu vou esperar 10. Se você me trouxer 11, você vai me surpreender. Isso. Se trouxer 9, temos um problema. Exatamente. O que nos leva a um projeto que, quando a gente lançar o livro da metodologia Chaves, que a Imoi, nossa startup, nossa HRTech já faz isso. Aliás, pessoal, quem quiser fazer isso, procura a Thalita, procura a Imoi, que a Thalita faz parte do projeto. Vamos falar agora, tá? Sim. É uma metodologia Chaves. Eu vou lançar um livro esse ano, ainda não tem data para lançar, a gente tá vendo a chave, porque a gente quer fazer uma coisa grande, tá? É um lançamento nacional e depois pro mundo inteiro, porque pensar grande, pensar pequeno dá o mesmo trabalho. E agora os consultores, as empresas vão ter a solução lá. E consultores, se querem aplicar a avaliação de desempenho, você já aplica, mas não está muito convencido da tua metodologia, ou se você ainda não aplica e tem vontade, agora você vai poder, tá? Projeto Consultores Chaves para aplicar nossa metodologia. Esse pessoal vai ser selecionado, esse pessoal vai ser parceiro, esse pessoal vai ser treinado dentro dessa metodologia que é inédita e exclusiva. E um dos principais pilares desse projeto Chaves, de Consultores Chaves, é a nossa amiga Thalita Barbosa. Como é isso, Thalita? Como é que você está vendo esse projeto? Fala um pouquinho do que é esse projeto. Fala em que pé está esse projeto. Já temos aí algumas pessoas, são 12 até agora, vindo de você. Temos outras parceiras, né? Sim. Além de mas você é o pilar principal, né? E vai assumir, inclusive, um papel nacional disso aí, o bicho vai pegar. Minha gente tá gravado, viu? Olha isso. Fala pra gente, como é esse projeto, em que pé tá, qual a importância dele, como é que é essa oportunidade? Eric, como nós falamos até no início, né, de como foi que a gente se conheceu, então assim, já primeiro dia que eu vi o Eric, que ele falou, já me encantei, né, foi super rápido, descendo o elevador, viu, minha gente? Mas ele já falou ali de forma muito rápida. Depois de uma palestra, né? Isso, depois de uma palestra, foi que nós estávamos, e aí nós descemos juntos, e ele já foi me contando um pouco. E aí, vamos marcar a reunião, porque só no que ele me falou já me encantei, porque é algo, gente, muito mais avançado. É algo realmente que não existe, é única e avançado de uma metodologia já tradicional. Então, quando ele me falou, já marcamos a reunião depois, e ali eu já me encantei e queria trazer, né, eu falei, Eric, eu quero levar esse projeto para o meu pessoal, porque o meu objetivo, a minha missão de vida quanto mais empresas e pessoas nós pudermos impactar, que esse é meu objetivo, né? Essa é a minha missão. Então, quando eu soube do projeto, né, da metodologia, eu quero isso para mim. Eu preciso disso aqui. Preciso disso aqui dentro da nossa empresa e das empresas que a gente presta serviço. E foi quando entrou aí, né, as minhas mentoriandas, onde a gente, como eu falei para vocês no início, a gente tem um pezinho na consultoria e um pé na área que é a nossa escola, né? Podemos dizer assim, na área de educação. Então, nós temos o pé da consultoria e da educação. E aí, eu disse, Eric, eu quero esse projeto, né? Vamos colocar isso dentro das empresas que a gente atua e também aí com as mentoriandas. E aí foi quando começou,
né, aquele nosso movimento, eu falar para elas da proposta, e aí, pronto, Eric, agora nós estamos preparados para a nossa primeira reunião para você apresentar a proposta comercial, né? Ou seja, apresentar ali para elas o que era a metodologia ali também, para que elas entendessem por que eu estava tão empolgada e animada com tudo isso. E aí nós tivemos, né, hoje está 12 pessoas, né, tem 12 pessoas inscritas, e aí vai começar toda aquela parte que vai ter que formar, né, dentro da metodologia. Vai começar a formação, ainda essa semana a gente já define o cronograma, para em fevereiro começar a atuar de verdade, fevereiro de 25. Perfeito. E elas não são só aqui do Piauí, né? Eu te falei isso. A gente está a nível Brasil, né? As mentorias, inclusive, a gente tem até em Portugal também, né? Algumas. Então, realmente é para a gente expandir, como você falou. É realmente algo aí mundial. Então, falando mais só do Brasil, global, não, né? global. A ideia, o propósito da Imoi, Thalita, é democratizar a avaliação de desempenho. A gente quer fazer isso para todo mundo e no mundo todo. Então, é coisa grande, é coisa que, insisto e repito, a gente vai estar junto, vocês entenderam, pessoal? A gente, quando a gente desceu nesse elevador que a Thalita tá falando, por que eu abordei, por que eu conversei com você? Porque nessa palestra você fez uma pergunta sobre cultura. Foi. E assim, falar de cultura hoje é moda. Mas a gente consegue perceber pela nossa vivência quem tá falando porque é moda, porque acha que tem que falar. Como tem empresa que faz avaliação porque acha que tem que fazer, mas sem nem entender como é direito aquilo ali. E a gente entende quando a pessoa realmente tem a profundidade, mas também tem a paixão pelo assunto. E quando você falou, teu olho brilhou. E eu tava de frente pra você, no outro lado, no lado oposto, mas aí eu olhei, pronto. E evidentemente, que nesse tipo de ambiente a gente procura, né? Network é fundamental pra gente fazer esse tipo de conexão. Então, a sua foi essa. O que nos leva, minha querida, a nosso quadro final, que é bate-bola, jogo rápido. A gente tem quanto tempo já de gravação? 1h11. Muito bem. Então, bate-bola, jogo rápido. Tô no objetivo igual o da Lisan. Mas bate mais de uma hora. Show. E aí, cara, tá sendo sensacional. E eu, por isso que eu falei, seja você, porque você é incrível. E é mesmo. Thalita, vamos lá. Já, no final, o gesto final vai ser você me entregar o livro, tá? Vai ser um corte legal. Bate-bola, jogo rápido. Eu vou te fazer algumas perguntas. Tá. E a primeira coisa, de forma super objetiva, como você que aparecer na tua cabeça, me fala. Tá bom? Então eu vou dar uma olhada aqui. Vou te fazer algumas perguntas, são bem simples. Vamos lá. Um erro que as empresas cometem no RH. A gente falou de vários, destaca um deles. É a falta de planejamento. Né? A falta de planejamento e avaliar os resultados. Perfeito. Não consegue metrificar, né? Exatamente. Sempre digo, veja bem. Medir resultados. Medir resultado. O que não mede, não se gerencia. Exato. A gente sabe que os empresários, é uma ótima ideia que eles sejam poliglotas, né? É interessante que eles falem além do português, inglês, espanhol, tudo. Mas, se ele quiser conversar com a empresa, ele tem que falar de números. Porque a empresa só fala através de números. Sim. Empresa monoglota. Empresa não fala inglês, não fala português, só fala números. Então, se você não consegue mensurar, meu empresário, se você está fazendo a sua empresa de forma que você não metrifica, não sabe quanto por cento foi daquilo, se aquilo foi bom ou ruim, se você não metrificar, não mensurar, você não está fazendo gestão. E não é a melhor ideia. Fecha as portas. É melhor. Aí, meu amigo, vá. Contrate um sócio que faça isso, aprenda a fazer. Tenha juízo. Uma competência que todo líder deveria ter. Inteligência emocional. A coluna de superação para a liderança realmente... Que a avaliação aqui, na metodologia Chaves tem, gente. Então, não tem como você liderar sem ter a inteligência emocional, a superação. É impossível. Um livro que te inspira, fora o teu. Esse é um, Descomplicando Gestão de Pessoas. Esse é um livro inspirador, que inspira a Thalita. Aliás, esse aqui é meu, ela vai já me entregar. Eu faço questão de receber de você. Aliás, para quem é curioso, você não vai conseguir ler, mas tá autografado, tá? Não é todo mundo que tem, não. E nem adianta que esse é meu. Esse já é seu, né? Além desse livro, Thalita, qual é o que te inspira? Foi um que, pra mim, foi onde realmente, assim, eu comecei a atuar com a metodologia voltada para a gestão de competências, que foi o RH Essencial, Gestão Estratégica por Competências da Maria Célia. Então, para mim, ele é muito forte.
né? Assim, de todos Super que... técnico, né? Mas muito bom. É, super técnico, mas muito bom, porque realmente foi ali onde eu entendi onde eu ia ser mais estratégico dentro das empresas. Então, seria ele. Tem muitos outros, né? Mas ele Pra tem, ficar em um. né? Pra ficar em um seria ele. Seria ele. Perfeito. Excelente dica, tá? É. Muito bom, muito bom, muito bom. Um hábito essencial para o sucesso do RH. Eu ia falar usar a tia, né? Mas terminando aí pro sucesso do RH. Pro sucesso. Gente, mais uma vez eu voltaria para a parte de planejamento e medir resultados. Porque é número. Se a gente não trabalha com números, se o RH hoje ele precisa ser estratégico, business, atuante, ele tem que realmente planejar de acordo com o planejamento da empresa, que foi o que a gente falou no princípio, e medir esses resultados. Porque muitas vezes, o que acontece? O RH treina, por exemplo, eu fiz um treinamento agora no início de dezembro, 30 dias depois eu vou avaliar o resultado, mas quem leva o resultado é o líder. Só que ali é um resultado também do treinamento que tu fez. Aí quem tá lá bonitão é a liderança. Né? Ok, o resultado desse mês estava lá batendo meta de 50 mil, passou para 70. Esses 20 mil é resultado do treinamento e desenvolvimento que foi feito. E é baseado aonde? Lá na avaliação de desempenho. E dá essa cegueira porque não foi metrificado. Exatamente, porque ela não metrifica, ela não leva, ela não mostra para ele que houve o treinamento e aí realmente ela não consegue mostrar o resultado do departamento. Você chega na dela. conclusão errada. Tem como fazer o que você falou, Thalita, sem avaliação de desempenho? Não. É Não, porque né? para ela fazer esse treinamento, ela trouxe essa competência da onde? Entendeu? Se você quiser fazer de verdade, É, começa exatamente. gravação de Porque desempenho. aí entra, não, a empresa está fazendo um treinamento de inteligência emocional, eu vou fazer aqui. Será se você está precisando desenvolver aquela competência? Porque entra nessa questão de moda. Todo mundo está falando de metodologia ágil, não sei o quê. Ok, mas a gente está precisando aqui nesse momento, a gente precisa, mas a gente precisa nesse momento. Entendeu? E aí é onde entra. Quem vai me dizer é a avaliação de desempenho. Eu entender quais são as competências que eu preciso desenvolver ali. Maravilha. Avaliação de desempenho. Em uma palavra. Crescimento. Boa. Crescimento. Gente, conhecendo um pouquinho mais a pessoa da Thalita, tá? Então, continuar aqui nosso jogo bola. Jogo rápido, bate-bola. Bate-bola, jogo rápido. Um cantor. Um cantor? Misericórdia. Olha, a minha inteligência musical é baixa também, entendeu? Assim, um canto. Gente, Fernandinho, que eu escuto muita música gospel, né? O meu dia, o dia inteiro, música gospel. Gosto muito. E então eu diria ele. Legal. Uma cantora. Meu Jesus amado do céu. Essa daí é boa. Uma cantora. Olha, musical é zero. É sério, eu escuto de tudo. Quer a próxima? A próxima. Uma banda. Não, aí tu quer me lascar. Inteligência musical, gente, deixo claro aqui, baixíssima. Escuto de tudo, mas não separaria nem. Uma música. Eu gosto. Deixa eu destacar um aqui. Eu gosto muito, gente, de música gospel, porque realmente eu passo o dia todo ouvindo, né? Eu gosto muito de ativar minha energia com música. Mas eu não tenho, não tenho assim preferência por música, assim, dizer, essa daqui ou aquela ali, eu não tenho. Onde é inteligência musical e espacial, eu sou zero. Espacial é complicado. Eu tenho assim só pra conseguir estacionar um carro. Que daquele jeito estava comigo, estacionei muito bem. Sim, verdade. E tava escuro. Tava escuro. Que você não eu arrasei, viu? Eu arrasei nesse dia. Bonito. Talvez essa pergunta seja mais fácil pra você. Um prato preferido. Churrasco, carne. Eu amo. Então é bom, né? E batatinha frita. Tem uma história aí, viu? Porque foi a primeira comida que eu pude pagar quando eu comecei a trabalhar como menor aprendiz pra minha família, porque até então a gente teve, como eu disse pra mim, a gente foi 7, 8 anos perambulando. A última casa foi a casa onde meu pai trabalhava lá no Carvalho, construtora Carvalho, e aí eles cederam a casa do morador pra gente. E aí o que a gente podia comer era as comidas que era servida
para os colaboradores, e o que sobrava, meu pai levava lá para casa. E aí a gente comia. Foi lá onde eu desenvolvi intolerância à lactose, intestino irritado, porque eu não sei como é que eram essas comidas, mas enfim. Não estou falando mal da empresa, tá, gente? Pelo amor de Deus, me deu casa e comida. Não, então, e o refeitório do Carvalho é muito bom. É muito bom. E a Info, onde a gente desenvolveu isso, e quando eu comecei a trabalhar com o menor aprendiz, foi a primeira comida que eu pude pagar para minha mãe e minhas irmãs. E aí ela é muito representativa. Então, assim, é viciante. Batata frita e uma carnezinha assada. É bom. Né? Se quiser, viu, me conquistar. Eu vou completar ano, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Não dá de esquecer. Olha isso. Já sabe, só me convida pro churrasco. Pronto. Aliás, também aceito o convite, tá? Oi, que gosta também. E uma sobremesa. E sobremesa, eu gosto de um brownie. Eu não sou muito fã do doce, não, mas um brownie assim vai. Gosta de comer e de fazer ou só comer? Não, só comer. É. Não gosto de fazer. Legal. Olha o Bruce ali sorrindo. E Thalita. Na cozinha eu sou péssima. E um conselho de vida. Não necessariamente de negócios, pode ser, mas um conselho de vida e pra vida, pra quem tá assistindo a gente. Olha, é a minha palavra de ordem. Ouse agir e faça acontecer. As oportunidades moram na sua ousadia. Então tem que fazer. Fazer até dar certo. Vai mudar a estratégia, porque se não tá dando certo ainda, falta alguma estratégia. Mas fazer acontecer. Tanto é que minha palavra de ordem, para quem me segue aí, estão preparados para fazer acontecer hoje. Porque é ele que vai nos levar para o caminho. Consistência, como você falou. Então, execução e consistência é fundamental. Então, eu poderia te falar isso. Ouse agir e faça acontecer. As oportunidades moram em sua ousadia. Show. Fala essa frase de novo, olhando para a câmera. Ouse... Para ser um corte, pessoal. No 1, 2, 3. Ouse agir e faça acontecer. As suas oportunidades moram na sua ousadia. Inclusive, tá aqui, ó, como palavra de ordem no meu livro, viu? É palavra de ordem aqui, cadê? Deixa eu mostrar. Minha foto linda. Mostra. Cadê aqui? Olha só. Eu coloquei ela aqui, ó. Aqui. Não sei se dá de ver. Palavra de ordem é essa, exatamente. Ouse agir e faça acontecer. Dá pra ver. As oportunidades moram em sua ousadia. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Um pouquinho mais. Tá registrada, viu, já. Aí, não adianta você levar pra você, porque já está registrada também, viu? Tá vendo? Ouse agir e faça acontecer. As oportunidades moram na sua ousadia. E falando em ousadia, minha querida, queria lhe agradecer aí pela ousadia de ter aceitado o convite. Sim. A gente já tinha combinado isso ano passado. Já. E falou, não, vamos deixar pra janeiro, porque tá aí. E foi assim mesmo. Eu falei, não, beleza. E acho justo, a gente tava com um monte de... muita demanda, principalmente por conta do lançamento. Eu me ausentei até de alguns eventos, né? Que eu amo ir para eventos de empresários, justamente pra a gente gerar relacionamento, network. E também porque a gente aprende demais. Mas por conta do lançamento, eu disse, não, Érico, vamos deixar para janeiro, que eu tô mais zen. E aí a gente vai lá e faz. Mas assim, eu me sinto muito honrada pelo convite. Tô muito feliz com nossa parceria. Eu acredito que a gente vai crescer muito. E não só assim de crescimento, mas é uma missão, como você mesmo falou. Sim. Porque aqui eu tenho acesso, assim, que eu vejo, que você fala... levanta essa bandeira da avaliação de desempenho e levar isso para o mundo, para você realmente colocar, ou seja, implementar dentro dessas organizações essa cultura da avaliação de desempenho. Cara, isso vai ter um resultado assim surreal, exponencial nas empresas. Muito grande, muito grande. Então é uma bandeira que você está levantando, batalhando todo dia, a gente trabalhando com essa missão. Então vai deixar assim um legado incrível. Legado incrível. Por isso que o livro vai vir já, viu? Em 2025 dele. Vem. O legado que... Eu sei que eu ainda quero mais, mas eu sei que esse livro e essa metodologia... Sim. Daqui 300, 500 anos, quando de repente a gente não estiver mais aqui, se der pra estar aqui, eu prefiro, né? Vamos ver o que acontece. Não tô desistindo, não. Vamos ver. Mas eu sei que fica um legado. Sim. E que talvez... Não sei se as pessoas vão falar do Eric, mas da metodologia Chaves, ele não tem a menor dúvida que vão falar. E, de novo, você faz parte desse projeto e de forma cada vez mais intrínseca, tá? A gente vai conversar isso. Minha querida, obrigado. Obrigado por você, pela nossa parceria, pela tua amizade, por estar aqui, pelo livro, tá? Isso aqui é meu, vou levar pra casa. Por favor. Por favor, né, agora. Muito obrigado. Pra você. Olha isso, gente.
Ele vai, Descomplicando. amanhã, no máximo, até quarta, sexta-feira, ele tá me falando que já leu o livro inteiro. Hoje Vocês ainda. podem esperar. Hoje ainda. Olha, Hoje ainda. E hoje eu viajo hoje. então Eu vou pronto. ter um momento aí que pode ter Inclusive, certeza gente, que... ele vai se tornar agora uma pós, tá? Um MBA, certo? Já fui convidada para transformar o livro em um MBA. Então, assim, só para vocês terem noção. Gente, isso aqui acelera a sua carreira Sim. minimamente por baixo. Tô falando por baixo, 10 vezes mais. Sim. Então, se você hoje não consegue pagar uma mentoria, você não está conseguindo pagar uma mentoria executiva, não está conseguindo pagar nada para se desenvolver, comece por esse livro. Porque realmente ele vai dar uma acelerada. Porque é práticas mesmo. Tudo que você pode estar implantando aí, implementando dentro da tua liderança, da tua gestão. Confirmo isso tudo, pessoal. E o nosso livro, a metodologia Chaves, também vai virar um MBA. Pronto, A gente vai nesse mesmo caminho. Daqui um dia a gente vai estar montando a faculdade. Eita, vai estar gravando. Vamos, amigo. Pensar grande, porque pensar a gente pequeno. já estamos falando aí, ó, já de 2 MBA, então... Sem dúvida. Não tem dúvida. Um estudo de pós-graduação, ele vai ser bem-vindo com com aplicação prática, com um foco em resultado, com a coisa como tem que ser. Perfeito? Isso. Pessoal, gostaram desse episódio? Aprendizados aí, vocês viram aí o exemplo da Thalita. De novo, pessoal, tem muito mais gente que desiste do que gente que fracassa, tá? Thalita é um exemplo de que sucesso vem para quem é bom, para quem é dedicado, para quem é estudioso, para quem é competente, mas para quem insiste e quem persiste, tá? Esse foi o nosso Virada de Chave. A gente tá em janeiro de 25, não sei quando é que esse episódio vai pro ar, mas vai ser espetacular. Queria de novo, Thalita, te agradecer. Segue nossas redes, segue a Emoi, segue Virada de Chave, Emoi RH. Quem quiser encontrar a Thalita, a gente vai deixar todos os links aqui na descrição do vídeo, tá? Queria, Thalita, que você finalizasse dizendo como é que as pessoas te encontram. Pronto. Quem tiver interesse em conversar com você, de repente te contratar, em contratar a metodologia Chaves através de você, que seria pilar desse projeto, como que as pessoas te acham? Pronto. O nosso Instagram é OUZEX, ou seja, OUZEX, para você pronunciar aqui, OUZEX, Soluções, né? Sem um C cedilha ali e o acento. E aí você já encontra ali no Instagram. O meu é Thalita Barbosa RH, também já me encontra. Com e H? aí por lá, com H, deixa claro que é com H, Thalita Barbosa RH, o Barbosa com S. E lá tem os nossos contatos, né? Tem o nosso WhatsApp da empresa, né? E aí dali a gente começa a conversar pra gente estar aí, indo aí até a sua empresa ou através de mentoria de carreira, enfim. Perfeito. Gente, segue a Thalita, segue a OUZEX, segue a Emoi, me segue o Virada de Chave, segue todo mundo e fica esperto para não perder conteúdo como esse. Valeu, fui!